E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram? Choraram? E o Olé feminino fez 83 pontos, ou seja, abriu um sorriso, levemente um sorriso aí, consegui fazer uma boa pontuação. Saudades pontuar. Bom, eu tive mais tempo também na última rodada, consegui analisar com mais clareza os jogos, ver as análises, meus retrospectos que eu gosto de fazer sempre. Nessa rodada, farei a mesma coisa, o vídeo do mesmo jeito como vocês gostam, com o campinho, com os jogadores, com as minhas análises e estatísticas. E falando em Brasileirão, quem que vai levar o título aí na opinião de vocês? A competição está bastante equilibrada, está bastante acirrada, com vários times aí podendo ser campeão. E falando nisso, o Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil. Parabéns para o Cruzeiro e também para o Corinthians. E já que a gente está falando em Brasileirão, devemos apostar aí nos times que estão mais equilibrados, jogando super bem no campeonato, para ter boas apostas e boas pontuações na rodada. Agora, sem mais delongas, vamos conferir o meu time, a minha escalação para a rodada, na expectativa de fazer mais de 100 pontos novamente. Vem! E a minha formação escolhida foi a 4-3-3 novamente, com laterais e 3 meias, e o meu goleiro escolhido foi o Diego Alves, o goleiro do Flamengo, que vai enfrentar fora de casa o Paraná. Optei pelo Diego Alves pela regularidade dos últimos jogos do Flamengo, jogando bem e buscando a liderança do campeonato. E o Paraná é um time que tem bastante dificuldade de marcar gols, portanto optei pelo Diego Alves aí para manter o saldo de gols na rodada. O meu primeiro lateral para a rodada será o Reinaldo, lateral do São Paulo, que vai enfrentar em casa o Atlético Paranaense. O São Paulo não está numa boa fase, né? Precisa ganhar do Atlético Paranaense para não se distanciar dos líderes do campeonato, precisa bastante dessa vitória. O Reinaldo é um lateral bastante ofensivo, tem bons números aí em gol e assistência no campeonato, então estou arriscando aí nele para um bom jogo do São Paulo e quem sabe pontuar bem para a rodada. E o meu segundo lateral, e eu espero não zicá-lo, não é mesmo, @René, fazendo uma dupla aí com o Diego Alves, eu gosto sempre de dobrar minha defesa, optei pelo René do Flamengo, que está vivendo uma ótima fase no campeonato, fazendo boas pontuações, marcando gols aí. Acredito que contra o Paraná ele possa pontuar muito bem, visto que ele sempre deixa umas 2, 3 RBs por partida. Se manter o saldo de gols, vai fazer uma boa pontuação e vai que pinte aí um gol ou uma assistência na partida. Agora os meus 2 zagueiros para a rodada, começando por ele que foi campeão da Copa do Brasil, Dedé, zagueiro do Cruzeiro, que vai jogar em casa contra a Chapecoense. Vocês sabem, eu gosto bastante do Dedé, ele tem ótimos números no Brasileirão, pra mim é um dos zagueiros mais regulares na competição. Tem gol no campeonato, rouba 1 ou 2 bolas também por partida. Acredito que contra a Chapecoense talvez seja um jogo aí complicado, visto que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, não tá tão focado no Brasileirão, e a Chapecoense precisa bastante da vitória para se distanciar aí do Z4 e permanecer na Série A. Acho que pode ser sim um jogo complicado, mas eu não encontrei boas opções aí na zaga, então resolvi apostar no Dedé. Ele não me decepciona aí, quem sabe marca um gol contra a Chapecoense. E o meu segundo zagueiro, acredito que será unanimidade aí na rodada, é o Cuesta, zagueiro do Internacional, que enfrentará em casa o Santos. Confesso pra vocês que eu queria bastante escalar o Gabigol, afinal é artilheiro do Brasileirão, pode pintar gol dele sempre, só que o Cuesta, ele tá fazendo um campeonato impecável pelo Internacional, tem média de quase 10 pontos em casa, sem contar que também rouba umas 3 bolas aí por partida, tem gol, tem assistência no campeonato, ou seja, tem tudo para pontuar super bem, que nem ele fez no último jogo. Agora vamos para os meus 3 meias para a rodada, que terá uma dobradinha aí do Flamengo. O primeiro meia será o Lucas Paquetá, que vai jogar fora de casa contra o Paraná. O Lucas Paquetá tá fazendo um ótimo campeonato pelo Flamengo. O Flamengo precisa bastante da vitória para alcançar aí o Palmeiras Internacional na competição, busca a liderança do campeonato, busca o título do Brasileirão. E o Lucas Paquetá é um dos nomes aí pelo lado do Flamengo. É um jogador que finaliza muito, tem assistência, tem gol na competição, também rouba 1 ou 2 bolas aí por partida. Contra o Paraná, provavelmente fará um bom jogo, portanto ele será meu primeiro meia para a rodada. E o meu segundo meia será o Everton Ribeiro, também meia do Flamengo, que vai jogar fora de casa contra o Paraná, como eu já falei. O Everton Ribeiro é um jogador bastante regular, dificilmente ele é negativo, tem uma boa média aí de 4, 5 pontos por partida, tem assistência, tem gol no campeonato, também tem uma média de 1 ou 2 RBs aí por partida. Tô fazendo uma aposta no Flamengo que acredito que possa fazer um bom jogo contra o Paraná e fazer alguns gols aí na rodada. E o meu terceiro meia, adivinhem quem é? Vocês acharam que ele não estaria aqui? @Achar errado, vem pra cá meu capitão Arrascaeta, jogador do Cruzeiro, que sempre quando estiver provável eu ia escalar. O Arrascaeta é impecável jogando em casa, tem ótimos números no Brasileirão.
É um dos principais jogadores do Cruzeiro, na minha opinião, jogador referência pelo lado do Cruzeiro. Tem gol na competição, tem assistência, rouba sempre bolas também, sofre algumas faltas. Ou seja, ele é impecável pro Cartola, pro Brasileirão. E jogando em casa, contra a Chapecoense, acredito em bons resultados aí pelo lado do Cruzeiro, principalmente pelo Arrascaeta. Portanto, escolhi para ser meu capitão. Lembrando que a Chapecoense é um time que sofre bastante gols fora de casa. Já pensou um cruzamento do Arrascaeta e um gol do Dedé, igual naquela rodada que eu fiz 150 pontos? Saudades. Portanto, será meu capitão, Arrascaeta. Agora vamos para o meu trio de atacantes para a rodada, começando pelo William, atacante do Palmeiras, que vai jogar em casa contra o Ceará. Apesar do Ceará estar numa ótima fase aí no retorno do campeonato, a fase do Palmeiras é incrivelmente incrível. Eu confesso que eu demorei um pouco para apostar no Palmeiras no Brasileirão devido a um pouco de insegurança da minha parte em relação aos jogadores que o Felipão iria escalar. Às vezes a gente colocava um e era o outro que jogava. Enfim, dessa vez resolvi me entregar e escolhi o William, atacante do Palmeiras, como já falei. Tem ótimos números em casa, média superior a 6,5, tem 9 gols no campeonato, 2 assistências também. Ou seja, tem tudo para jogar um jogo super bom aí diante do Ceará e pontuar bem pro Cartola. O meu segundo atacante para fazer dupla com o William é o Dudu, atacante do Palmeiras, ou seja, uma dobradinha no ataque. O Dudu ele tem 10 assistências no campeonato, 4 gols, ou seja, números muito bons. Ele também é um atacante que sofre bastante faltas e eu sei que ele está em dúvida no Cartola, assim como o Davidson. Eu estou acompanhando, podem ficar tranquilos que caso ele não jogue eu irei avisá-los. Mas optei por fazer uma dobradinha no ataque do Palmeiras por causa dos números do Palmeiras. Estão jogando super bem, portanto resolvi arriscar e quem sabe fazer uma boa pontuação dobrando o ataque. E o meu último atacante será o Nico Lopes, atacante do Internacional, que enfrenta em casa o Santos. O Nico está fazendo ótimos jogos, marcou gols nos 2 últimos jogos. Ao lado do Cuesta, arrisco dizer que ele é um dos jogadores fundamentais aí, que estão jogando super bem pelo lado do Internacional. É um atacante que dá assistência, marca gols, também tem uma média de 1 ou 2 arremessos por partida e eu priorizo os jogadores que são regulares na competição, principalmente jogando em casa, e o Nico Lopes tem ótimos números jogando em casa, portanto escolhi ele para ser meu terceiro e último atacante para a rodada. E o meu técnico escolhido foi o Filipão, técnico do Palmeiras, que enfrenta em casa o Ceará, é favorito para o jogo. Eu coloquei 2 jogadores do Palmeiras no meu time, o William e o Dudu. Até gostaria de arriscar mais, só que eu sou um pouco resistente em relação a escalar o Palmeiras, porque tenho um pouquinho de medo de esses jogadores serem poupados ou serem trocados de última hora. Mas optei pelo Felipão, porque o Palmeiras está jogando super bem, é líder do campeonato e eu resolvi priorizar isso na rodada. E o meu time ficou custando 173 cartoletas, um time um pouquinho mais caro em relação ao último time, só que com jogadores que devem aí jogar super bem, fazer ótimas pontuações e trazer bons resultados para a gente. Caso não joguem ou eu mude meu time, claro que eu irei avisá-los, como eu sempre faço, nas minhas redes sociais e também aqui no YouTube, na aba comunidade e também no comentário fixado. Lembrando que se você não for inscrito no canal, aproveite e já se inscreve, curta, comente, compartilhe também com os cartoleiros e cartoleiras. E agora vamos para o quadro dos quase convocados para a seleção do Lé feminino, que é o meu time. E o goleiro dos quase convocados será o Everton do Palmeiras, nas laterais o Dodô do Santos e o Pikachu do Vasco, na zaga o Igor Rabelo do Botafogo e o Léo Duarte do Flamengo, no meio de campo o Nenê do São Paulo, Lucas Lima do Palmeiras e o Rodrigo Lindoso do Botafogo, no ataque o Vitinho do Flamengo, Romero do Corinthians e o Gabigol do Santos. E o técnico escolhido quase foi Dorival Júnior, o técnico do Flamengo. Como vocês podem ver, no meu time principal eu optei pelo Cuesta e pelo Internacional, e nos quase convocados coloquei o Dodô e o Gabigol, 2 times que irão se enfrentar. É uma sugestão aí para quem quer mesclar os 2 times, tanto o principal quanto os quase convocados, e caso eu mude algum jogador no time principal, provavelmente será pelos quase convocados da seleção do Lé feminino. E vamos falar de liga agora, primeiramente falar da liga dos youtubers, a liga do retorno dos youtubers e influenciadores sobre o Cartola. Aqui ao lado está passando para vocês certinho a colocação e ela está bem equilibrada entre o time do Camilo, joga 10, e do time da Guruzada, eles estão empatados, ou seja, tem tudo para ser bastante equilibrado e disputado até o final do Brasileirão. E falando em liga, farei mais uma liga mata-mata para vocês, uma das últimas do Brasileirão. Tá chegando o final do Brasileirão, reta final aí do campeonato. Como vocês sabem, o link da liga vai estar no comentário fixado, é só clicar no link, mandar o convite e eu irei aceitar de forma aleatória. Ah, mas Camila, você nunca me aceita. Não é proposital, são muitos convites que eu recebo e eu aceito eles de forma totalmente aleatória, até para não ser favorável em relação a alguns times e outros não, por isso eu opto por escolher de forma bastante aleatória.
E o vídeo está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado do time, tanto do principal quanto dos quase convocados. Ou seja, deixa o like aí pelo time. Lembrando que se tiverem mudanças, eu irei avisá-los como eu sempre faço. Desejo uma ótima rodada para vocês, uma boa mitada. Um beijo, tchau!